Fala galera, Rodrigo aqui e no vídeo de hoje faremos o resumo e análise da primeira edição do novo grande evento da DC chamado DCKO. Sim, meus amigos, essa é a grande saga onde heróis e vilões vão se enfrentar em um torneio cósmico mortal, tudo manipulado pela versão mais poderosa de Darkseid que já existiu, o Rei Ômega. Eu já fiz um vídeo preparatório explicando tudo o que você precisa saber antes dessa saga começar. Então, se ainda não viu, dá uma passada lá, o link tá nos cards e no comentário fixado. Já deixa o like também para apoiar o canal e se inscreve para não perder nenhum resumo das HQs dessa saga. E dito isso, vamos à história. A história começa com o Superman se preparando para o maior combate de sua vida, tentando se convencer de que é apenas mais uma luta, apenas outra disputa, mais um jogo, mais uma competição que precisa vencer. Após se alongar, ele começa a enrolar as mãos com as faixas de combate que claramente não são normais. Acontece que cada combatente pode trazer equipamentos especiais para o torneio. Então Clark trouxe os Knuckles, que são essas faixas meio soqueira que ele criou anos atrás na Fortaleza da Solidão depois de ter voltado dos mortos. Essas soqueiras contêm sóis furiosos em miniatura, extraídos de universos vazios. Clark pensou em chamá-las de Punhos do Amanhecer, mas a Lois o fez desistir rapidamente dessa ideia. Ainda assim, com elas, o herói se sente mais forte, mais rápido e pronto para qualquer coisa. Tipo, Clark já enfrentou desafios muito piores. Deuses, titãs, monstros de outras dimensões, o que seria apenas mais uma luta. No entanto, quando as portas diante dele se abriram, ele ficou bem surpreso com o que viu, e daqui a pouco saberemos do que se trata. Mas antes, a cena muda para um momento mais leve, quando Clark, Bruce e Diana estavam reunidos em uma mesa, jogando um jogo de tabuleiro baseado em suas próprias identidades heróicas. Enquanto rolavam os dados e moviam as peças, Clark começou a reclamar que todos os bônus pareciam favorecer o Batman. Curioso sobre quem tinha criado aquele jogo, ele olhou a caixa do jogo e viu o nome Malone Enterprises. Uma clara referência a uma das empresas de fachada do Bruce, porque Malone é um de seus disfarces mais antigos. Então Clark foi se irritando porque estava perdendo. Na verdade, ele não gosta de jogos em que alguém precisa perder. Diana tenta incentivá-lo, dizendo que perder faz parte, que isso constrói caráter. Mas Bruce, com seu sorriso quase maldoso, replicou que vencer também constrói. Lois riu muito da situação e agradeceu por Diana e Bruce terem vindo, já que fazia tempo que eles não se divertiam juntos assim. Com isso, eles continuaram brincando como uma família. Bruce continuou vencendo, Clark continuou perdendo, eles riram, fizeram piadas, falaram dos filhos e compartilharam segredos pessoais. Assuntos que, como a narração adianta, logo saberemos. Uma hora depois, o jogo ainda não tinha acabado, e todos estavam a poucos espaços da linha de chegada. Diana se preparava para rolar o dado decisivo, quando Lois olhou pela janela e comentou que o céu estava estranhamente claro. Ouvindo isso, todos se levantaram e foram até a janela, e de repente, para a surpresa dos heróis, ele estava ali, o inimigo mais antigo e conhecido dos heróis, o temido Darkseid. Mas ele não era o mesmo de antes. Algo havia mudado profundamente. Ele era maior, mais forte e, ao mesmo tempo, mais que isso. Ele era tudo, um universo inteiro de poder condensado em forma viva. Onde quer que olhasse, a cidade se distorcia e se fundia à sua essência. A cidade se transformava nele. Cada partícula, cada molécula, cada átomo agora pulsava como parte de Darkseid. Os três heróis reagiram como sempre. Avançaram. Clark tentou se convencer de que era como nas vezes anteriores. Eles já haviam enfrentado Darkseid e já haviam derrotado. Mas no fundo, Clark sabia que dessa vez tinha algo diferente.
E quando ele olhou para seus amigos, ele percebeu que eles também sabiam disso. O ser diante deles não era apenas um deus. Ele era toda a divindade do cosmos encarnada. Toda magia, toda energia, todo medo. Darkseid havia se tornado aquilo que sempre desejou ser, o fim de tudo. Tipo, Darkseid existe agora além da física. Ele está de alguma forma em todos os lugares ao mesmo tempo. Foi assim que ele derrotou Gotham e toda a Bat-família, derrotou Tenícera e todas as Amazonas, derrotou a Pedra da Eternidade e todos os heróis mágicos, e derrotou Oa e todos os Lanternas. O confronto entre Darkseid e os 3 líderes da Liga foi brutal e rápido. O Batman foi o primeiro a cair atingido por uma rajada ômega. Depois caiu Diana, que foi esmagada pela força brutal do vilão. Clark, furioso, avançou à velocidade Mach 7, atravessando a atmosfera em direção à entidade colossal. Mas antes que pudesse alcançar o inimigo, ele ouviu um som que nunca havia escutado. Era algo tão estranho e poderoso que o deixou paralisado. Ele não teve tempo de reagir. Um único disparo de energia o atingiu e tudo se apagou. Darkseid conseguiu sua vitória completa. Superman, Batman e Mulher Maravilha estavam mortos, e com eles o restante dos heróis da Terra. Pois é, tivemos um início avassalador. Bom, depois dessa cena épica de destruição, vemos todos os heróis reunidos na Torre de Vigilância da Liga da Justiça. Acontece que o Senhor do Tempo, que é o Apocalipse evoluído, um ser que manipula o tempo, está falando para a Liga que todas essas coisas já aconteceram. Pelo que entendi, ele até fez os heróis verem e sentirem aquela cena. O Superman fica um tanto confuso, mas nesse momento, o Batman recebe uma mensagem da Lois, o convidando para uma noite de jogos marcada para dali a uma semana. Ou seja, os eventos que acabamos de testemunhar vão acontecer daqui a 7 dias. Na verdade, como o Senhor do Tempo explica, essas coisas já aconteceram, mas ele, o Forjador de Mundos e o Gorilla Grodd combinaram seus poderes cronais e conseguiram rebobinar o tempo por 7 dias. O problema é que Darkseid já havia conquistado o futuro, e ele está tão poderoso que agora mesmo está avançando pelo tempo em sentido inverso. Ele está vindo de trás para frente até chegar ao presente. E um segundo problema é que ninguém sabe como derrotar o vilão. Por exemplo, quando o Forjador de Mundos mostra a linha do tempo, é revelado que Darkseid já havia explorado todas as variações possíveis, todas as decisões alternativas, todas as realidades paralelas, e em todas o resultado era sempre o mesmo. Darkseid consumia tudo. Nenhuma tentativa mudava esse destino. O fim sempre acontece nesse ponto com a chegada de Darkseid. Hal Jordan não aceita a ideia. Ele insiste que deve haver algo que possam fazer. Mas o Gorilla Grodd responde que não há saída. O próprio Gladiador Dourado, que antes do evento estava bem esperançoso, diz que já os viu tentar 1000 vezes, de 1000 maneiras diferentes, e o resultado sempre foi o mesmo. No entanto, existe uma possibilidade, mas apenas uma. Para vencer, eles teriam que desistir, deixar tudo ruir e começar novamente do zero. Muitos heróis não entendem o que ele quer dizer, mas o Senhor Incrível compreende o raciocínio. Ele está falando de criar uma nova linha do tempo. É uma ideia bem perigosa, mas possível. O Senhor do Tempo explica que não faz muito tempo que uma entidade havia feito exatamente isso. Havia reiniciado tudo naquele mesmo ponto de inflexão, recriando heróis, mundos e memórias. Ele está se referindo aos Novos 52, quando o universo da DC foi reconstruído pelo Dr. Manhattan. Ou seja, seria um novo reboot. E os heróis ficam ali preocupados, porque tudo mudaria, seria tudo novo e eles não teriam nenhuma memória do que aconteceu. Nisso, o Batman interrompe a discussão e exige saber de onde veio o novo poder de Darkseid.
Então, o Forjador de Mundos usa seus poderes e, diante deles, imagens da criação aparecem, enquanto o Senhor do Tempo explica que, para entender Darkseid, é preciso compreender o que ele busca primeiro. Desde o princípio da criação, o universo se sustentava em dois princípios fundamentais: as energias gêmeas chamadas Alfa e Ômega. A energia Alfa era a essência da criação, selvagem, espontânea e explosiva. Ele estava presente em todos os planetas vivos, com exceção de Apokolips. O coração de Apokolips era um motor infernal, um núcleo movido pela energia Ômega, o oposto da criação. Era a energia da conquista, da absorção, do controle absoluto. Quando Darkseid buscou dominar essa energia, ele tornou-se seu campeão e se transformou no inimigo que a Liga havia enfrentado tantas vezes. Desde então, ele teve um único objetivo: transformar a Terra, que é a maior fonte de energia alfa da realidade, em uma nova Apokolips. E, de certa forma, ele conseguiu. Ao formar seu novo universo, o Universo Absoluto, ele implantou no centro da Terra primordial um novo coração de Apokolips. Toda a energia ômega daquele domínio fluía diretamente para ele, o tornando absoluto. Ele havia se tornado o Rei Ômega, a própria personificação da energia ômega, uma singularidade viva que corrompia tudo ao seu redor. A revelação deixa todos atônitos. O Senhor do Tempo acrescenta que é por isso que precisam agir rápido. A Terra já está mudando. O coração de Apokolips está pulsando no centro do planeta, crescendo a cada dia, e alguns dos heróis já sentiram isso. É por isso que, no último ano, poços de fogo parecidos com os de Apokolips começaram a surgir na Terra. Nisso, o Batman, refletindo em voz alta, propõe uma ideia bem ousada. Se o coração de Apokolips está surgindo no centro da Terra, talvez eles possam usá-lo a seu favor. Talvez possam usar isso para transformar um deles em uma arma, para criar um campeão igual a Darkseid, um novo Rei Ômega capaz de enfrentá-lo de igual para igual. O Senhor do Tempo imediatamente contesta, dizendo que isso é impossível. O coração está cosmicamente ligado a Darkseid. Ele o serve. E a única forma de mudar isso seria reiniciá-lo completamente, o bombardeando com pura energia ômega, e nenhum deles possui algo assim. Só que o Batman rebate isso, porque ele sabe que o Gladiador Dourado ficou preso com Darkseid por anos, e por conta disso carrega um pouco dessa energia. Na teoria, ele pode usá-la para reiniciar o coração. Então ele pede que o Forjador de Mundos lhe mostre o que aconteceria se eles tentassem fazer isso. E, de fato, o ferreiro o faz, e a projeção revela que o coração é uma entidade viva, consciente, e que ao despertar, buscaria imediatamente um novo campeão, alguém movido apenas pela vontade de conquistar. Ele explica que o coração não aceitaria heróis, ele rejeitaria qualquer um que carregasse bondade ou compaixão. Assim, se tentassem se aproximar, o coração reagiria. Ele defenderia a si mesmo, criando uma série de desafios dimensionais, um tipo de torneio, com cada área representando um nível de provação e uma arena diferente. O vencedor final seria escolhido como novo campeão. Era o prenúncio do torneio que viria a ser chamado de DC KO, a arena onde heróis e vilões lutariam até o último sopro. O Flash tenta aliviar a tensão, dizendo que poderiam enfrentar alguns parademônios sem problema, mas Grodd retruca, lembrando que não seriam parademônios os oponentes, e sim eles mesmos, heróis contra heróis. O Forjador de Mundos confirma isso, dizendo que o torneio serviria para encontrar o maior conquistador entre eles, aquele capaz de derrotar todos os outros e por fim enfrentar o que está em seu coração. Se um deles vencesse, o universo se curvaria diante dele, talvez o tornando capaz de desafiar o próprio Darkseid. Nisso, o Batman pergunta se esse campeão poderia trazer tudo de volta depois, tipo restaurar o que foi perdido. No que o Gladiador responde que, na teoria, sim. Aquele que vencer
poderá reconstruir a realidade à sua própria imagem. O Senhor do Tempo fica um pouco irritado e pergunta por que o gladiador está incentivando algo tão perigoso. Mas, no fundo, ele também sabia que era a única saída. Então ele lança uma última pergunta que ecoa na mente de todos. O coração responde apenas à energia ômega, a energia da conquista. Cada nível do torneio testaria força, astúcia e estratégia. E para vencer, seria necessário competir sem piedade, sem compaixão e sem hesitação. Quem entre eles seria capaz disso? O resultado é que todos os heróis ficam olhando um para o outro em completo silêncio, até que o Superman de imediato rejeita essa ideia. Ele simplesmente se retira irritado, porque transformar a luta pela sobrevivência do universo em uma competição entre amigos, para ele, era uma ideia absurda. Um pouco depois, Bruce e Diana foram falar com Clark, que estava diante da grande janela da torre de vigilância, olhando a Terra girando lentamente abaixo deles. Clark disse que, se aceitassem aquele plano, não haveria como impedir os vilões de fazerem o mesmo. Imagina o caos se o Coringa ou Lex Luthor conseguissem entrar no torneio. E imagina o que fariam se tivessem o poder de recriar a realidade. Bruce respondeu com empatia, dizendo que também pensou nisso e que não vai deixar isso acontecer. Já Diana, mais serena, lembrou que Clark passou o último ano transformando a Zona Fantasma em um lugar de reabilitação e não de punição. Então eles podem colocar todos os inimigos que podem interferir na Zona Fantasma. Dessa forma, os vilões ficariam presos e o campo estaria livre para os heróis. Ainda assim, Clark pergunta quem protegeria o mundo enquanto eles estivessem lá embaixo lutando, no que Diana responde que é exatamente o que a Libra está discutindo naquele momento. E Bruce insiste que o plano pode funcionar se todos cooperarem. Mas o que Clark está pensando mesmo é no momento em que atacou Darkseid e naquele som terrível que o havia paralisado diante do vilão. Não era um ruído comum, era o som de cada coração do planeta batendo no mesmo ritmo, como se toda a vida tivesse se alinhado em uma única frequência, o ritmo de Darkseid. Foi quando o herói entendeu que estava em jogo. E de fato, o Batman tentou convencê-lo, dizendo que no fundo era apenas um jogo. Clark disse que era um jogo em que precisariam lutar até a morte uns contra os outros. Mas Diana o interrompeu dizendo que não se tratava de lutar entre si, mas contra ele, o inimigo supremo. E então lembrou as palavras de Lois: os melhores jogos são aqueles em que ninguém perde, mas sim onde todos vencem juntos. Bom, nos dias seguintes, o plano começou a tomar forma. No primeiro dia, as nações e os heróis uniram forças para garantir que nenhum vilão pudesse interferir. Esferas T-modificadas do Senhor Incrível foram lançadas sobre o planeta, cada uma programada para capturar os criminosos mais perigosos da Terra. O herói odiava o que estavam prestes a fazer, mas sabia que era o mais justo possível. E, realmente, as esferas cortaram a atmosfera silenciosamente e se dirigiram a seus alvos: o Asilo Arkham, Bel Herrev, Nanda Parbat e outras prisões. Em poucos minutos, figuras como Coringa, Senhor Frio, Crocodilo, Tubarão-Rei, Arraia Negra, Lex Luthor e dezenas de outros vilões foram aprisionados e enviados para a Zona Fantasma. O mundo, enfim, estava livre das ameaças conhecidas. No segundo dia, os heróis se reuniram com líderes mundiais. A decisão era unânime, eles precisavam agir como um só povo. Com a ajuda de corporações como a LexCorp, as indústrias Wayne, as indústrias Queen e outras 10 gigantes tecnológicas, foi formada uma aliança para criar as chamadas Mega Arcas. Naves monumentais equipadas com a tecnologia adaptativa de Brainiac. Elas teriam a função de preservar pessoas, espécies e memórias, garantindo que, se o pior acontecesse, algo da humanidade sobrevivesse. Era o maior plano de evacuação já concebido na história. No terceiro dia, o planeta inteiro assistiu ao Superman falar em rede mundial.
Ele contou ao mundo que já tinha visto sua própria civilização ser destruída e que não deixaria aquilo acontecer de novo. Ele disse que eles venceriam, que havia esperança e que lutariam até o fim para proteger cada vida. Como sempre, suas palavras ecoaram pelos céus e inspiraram bilhões de pessoas. No quarto dia, os heróis passaram tempo com suas famílias. Clark caminhou por Metrópolis ao lado de Lois, John e Kara. Ele sentiu o vento suave e ouviu as batidas dos corações ao seu redor, milhares deles, todos diferentes, todos cheios de medo, mas também de esperança. Ele pensou em cada som como a nota da sinfonia que chamava de vida e prometeu silenciosamente que lutaria por todos eles. No quinto dia, começou a preparação final. Cada herói desceu aos arsenais, cofres e templos onde guardavam suas armas. O Batman abriu um dos cofres secretos e, ao ativá-lo, olhou para a máquina diante de si, o traje Justice Buster 2, uma evolução do modelo original criado para enfrentar a própria Liga. Diana, por sua vez, despertou sua armadura Matadora de Deuses, uma relíquia dourada envolta em chamas divinas. Cyborg conectou-se à caixa paterna e pediu uma atualização completa, tornando-se mais poderoso do que nunca. E Clark, diferente de todos, optou pela simplicidade. Colocou aquelas soqueiras solares, observou o brilho ardente em seus punhos e repetiu em pensamento que era apenas um jogo que todos poderiam vencer juntos. No sexto dia, tudo estava pronto. Os vilões estavam presos, as arcas construídas, o mundo preparado. Mais de 100 heróis se reuniram. Humanos, alienígenas, deuses e monstros, todos com o mesmo objetivo. Quando chegaram, o coração de Apokolips brilhava como um fogo antigo. E foi quando o ataque começou. Uma grande descarga de energia ômega enviada pelo Gladiador Dourado atingiu o coração, o parando por um breve instante. Apenas alguns zeptosegundos, mas que foram o suficiente. E quando o coração voltou a pulsar, algo havia mudado, porque ele havia despertado totalmente consciente. Naquele breve renascimento, o coração os viu e lhes mostrou uma visão impossível. Cada herói, por um segundo, se viu como vencedor, o escolhido, o campeão, o ser supremo que moldaria o universo à própria vontade. Eles viram o bem que poderiam fazer, o poder de consertar tudo, de acabar com todo o sofrimento. Mas a visão se desfez num piscar de olhos, substituída pela escuridão. Quando voltaram a si, estavam de pé diante de enormes portões metálicos, porque o torneio havia começado. É quando temos aquele momento em que o Superman atravessa os portões da arena e fica surpreso com o que vê. Na frente do herói estão gigantescos seres celestiais de aparência monstruosa, criaturas colossais que lembram deuses esquecidos. Uma delas o adverte para recuar e esperar os outros combatentes. E, de fato, aos poucos, figuras começaram a surgir dos portões atrás dele. O monstro do pântano, o Homem-Borracha, a Mulher Maravilha, o Detetive Chimpanzé, o Batman com sua nova armadura Justice Buster 2 e dezenas de outros heróis prontos para lutar. Os gigantes explicam as regras, dizendo que aqueles que atravessarem o campo do desafio antes dos outros seguirão para a próxima fase, enquanto os restantes serão eliminados. Mas eles alertam que o local está repleto de armadilhas, então um único passo em falso significa a eliminação. O torneio classificatório vai começar com o cair da chamada Massa Infernal, um artefato que flutua sobre eles. Então todos se preparam, até que o silêncio é quebrado quando Billy Batson, impaciente, olha para o Superman e brinca que finalmente verão quem é o mais forte, se é o garoto mágico ou o escoteiro de Metrópolis. Clark tentou responder algo calmo, mas Billy já ria confiante. Porém, no instante em que ele estava pronunciando a palavra que o transformaria em Shazam, a massa simplesmente caiu sobre ele. A explosão foi instantânea. Billy não teve tempo de reação, nem teve tempo de gritar.
O impacto da massa simplesmente o esmagou e o Capitão Marvel é a primeira baixa do evento. O Superman ficou imóvel por um segundo até que a raiva o consumiu. Num movimento rápido, ele avançou e acertou um dos gigantes com tanta força que lhe arrancou alguns dentes. Clark disse que queria ver se aqueles monstros eram corajosos o bastante para enfrentar alguém do próprio tamanho. Mas, antes que pudesse continuar, um míssil atingiu as costas do herói. Ele veio da armadura do Batman, que tenta desesperadamente lembrar o Superman de manter a cabeça no jogo. E assim, Clark sabia que Bruce estava certo. Se quisessem gerar energia ômega suficiente para despertar o coração e vencê-lo, todos precisavam lutar para valer. Era um jogo cruel, mas até ele precisava jogar. Então, a batalha começou de verdade para o Superman. A arena inteira se transformou num caos. Heróis avançavam, pisavam em falso e desapareciam. O primeiro a cair foi o anti-herói chamado Dano, o Colosso da Força, há muito esquecido pela editora que caiu numa armadilha. Logo em seguida, Adam Strange também pisou onde não devia e desapareceu em um clarão. Mais à frente, Jay Garrick corre em direção ao portal brilhante que marca a zona final, quando também dá um passo em falso e desencadeia a chegada deles. Uma forma de parademônio do ponto mais distante no tempo, onde Darkseid já dominou tudo. Estou falando dos Ômega Demônios, que são feitos de todas as espécies de vida. Eles matam muitos dos heróis, mas vemos alguns dos heróis se sobressaindo, como Arlequina, Capuz Vermelho, Zatanna, Mulher Maravilha, Ciborgue, Homem-Borracha, alguns Lanternas Verdes e até mesmo o Lobo. E assim, aos poucos, os primeiros vitoriosos cruzavam a linha de chegada e se classificavam para a próxima fase. No entanto, Superman estava ficando para trás, lutando não por glória, mas para abrir caminho para os outros. Cada vez que um herói avançava, ele o protegia com seu corpo, desviando ataques, segurando desabamentos, mantendo o campo limpo. Só que, sem perceber, o portal já estava se fechando. Primeiro, 10 heróis atravessaram o portal, depois 15, e ocorreu de Clark notar que Bruce ainda não tinha aparecido, o que o deixou bem surpreso, porque se alguém deveria ter conseguido, esse alguém era ele. Até que, de repente, o Batman apareceu, mas antes que pudesse completar a frase, uma lâmina atravessou a armadura Justice Buster 2, perfurando o corpo de Bruce e saindo pelo peito. E na ponta da lâmina havia uma bandeira com a palavra Bang, que é uma marca registrada do Coringa. Um segundo depois, um disparo atingiu Superman, o lançando para trás. E ao se levantar, Clark viu o impossível. Os vilões estavam aqui. Coringa, Lex Luthor, Mulher Leopardo, Tubarão-Rei, Giganta e Starro. O Coringa teve a cara de pau de dizer que, pelo jeito, nem o Batman vence sempre. E essa cena é bem triste porque o Batman só tem tempo de chamar pelo Superman e, quase sem fôlego, ele murmura que Clark se lembre do que ele disse. Depois disso, o corpo do Batman se desfaz em poeira, deixando Superman completamente em choque. O herói nem teve tempo para pensar. Os vilões avançaram em grupo, rindo e destruindo tudo pela frente. Giganta atravessou o portal, logo atrás o Coringa, depois o Lex. E antes de entrar no portal, Lex ainda lançou um sorriso para o Superman. Não era um sorriso de triunfo, mas de pena. Era um olhar que dizia: vá salvar um gato em uma árvore, escoteiro, porque isso aqui é para os adultos. Aquilo feriu mais do que qualquer golpe. Clark sentiu as soqueiras queimarem em seus punhos, os pequenos sóis vibrando como corações em chamas. Então o Superman fechou os punhos e então ninguém entendeu o que aconteceu, mas todos foram atingidos. O Superman avançou com uma força descomunal, rompendo o ar, quebrando a arena e até as próprias leis da física. Nos ouvidos do Superman há um novo som enquanto ele avança. Não é o barulho das pancadas e nem da destruição, mas sim o pulsar do próprio coração. Cada batida soava como um trovão.
e com o último golpe, ele atravessou a linha do portal e conquistou o último lugar entre os 32 escolhidos. E realmente temos a confirmação dos 32 lutadores do torneio, que é basicamente aquela lista que passamos no vídeo de preparação para esse evento. A diferença é que o Coringa acabou tomando o lugar do Batman. Então, façam suas apostas e deixem aí nos comentários quem será o vencedor do torneio e será coroado como o novo Rei Ômega. Mas o capítulo ainda não terminou. O narrador da história, que vinha descrevendo cada detalhe desde o início, finalmente se revela como o próprio Coração de Apocalipse. Ele diz que poderia revelar o vencedor do torneio agora se quisesse. Afinal, foi ele quem coroou Darkseid eras atrás. Ele diz conhecer todos os desfechos, todas as curvas do destino, e anuncia que as próximas surpresas já estão a caminho. Ele fala de 3 destruidores, 3 cavaleiros vindos de uma realidade onde a regra de Darkseid é absoluta. E nas imagens podemos ver que ele está falando do Superman, do Batman e da Mulher Maravilha do universo absoluto. Tudo indica que em algum momento eles vão se encontrar com seus equivalentes do universo principal. O Coração de Apocalipse também avisa que isso seria apenas os primeiros de muitos horrores. Mas havia uma verdade ainda pior, uma que acaba com toda a esperança. Nenhum deles venceria o torneio. Nem Clark, nem Diana, nem Vixen, nenhum herói. Porque entre os heróis, escondidos sob uma forma familiar, havia um último campeão. O próprio Rei Darkseid estava disfarçado entre eles. Ou seja, o jogo não está começando, ele já terminou. Na última página, vemos a silhueta de Darkseid por trás do gladiador dourado. O olhar do herói reluz em vermelho com as pupilas em forma de ômega. É a jogada definitiva do tirano absoluto. Se esconder à vista de todos, observar seus inimigos lutarem até se destruírem e só então reivindicar o seu trono. E é isso, galera. O começo de DCKO foi simplesmente animal. Um torneio cósmico, heróis contra heróis e o próprio Darkseid escondido no meio de tudo. Se você curtiu essa história e quer saber quem vai se tornar o novo Rei Ômega, já se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aí quem você acha que vai vencer. Muito obrigado por assistir e até a próxima aventura.